Boa tarde, turma. E aí, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula nessa quarta-feira, né? Abra um livro na página 97 e hoje daremos início ao novo conteúdo que é fatoração, certo? Bem, gente, esse assunto de fatoração ele vai ter vários casos, né? Distintos, diferentes um do outro. No caso, são 6 casos, certo? A gente vai ver cada um desses casos, tá? Caso a caso, porque é de muita utilidade, a gente vai precisar muito, simplifica bastante a resolução de muitas expressões, certo? De muitas equações. Então vamos lá, iniciar a leitura aqui, ó. Fatorar é transformar uma soma ou diferença de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores, certo? Há vários processos para a decomposição de um polinômio em produto de dois ou mais fatores. Os principais processos de fatoração são, aí vem o primeiro caso, que é o fator comum em evidência, certo? Então, gente, numa determinada equação, a gente pode detectar, né, quem é o fator comum de duas parcelas, três ou mais parcelas, né, de soma, diferença, tanto faz. A gente pode ver quem são os dois ou três fatores comuns e colocar esse fator comum em evidência. O que é colocar esse fator comum em evidência? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho ax mais bx. Eu tenho uma soma de dois termos. Eu tenho duas parcelas. Essas duas parcelas, cada uma possui um x, ó, uma variável x. Ou seja, tem x aqui, tem x lá. Então, esse x ele é comum nas duas parcelas, certo? O que vai acontecer com esse x? Já que ele aparece nas duas parcelas, eu coloco ele aqui em evidência, eu colocar em evidência, colocar ele do lado de fora do parêntese. E aí ele vai multiplicar as duas parcelas que vão ficar dentro do parêntese, certo? Então o x é a variável comum a essas duas parcelas. Coloca ele do lado de fora, multiplicando quem? As letrinhas que sobrou. Ó. Se tu tira o x do A, fica A. Se tu tira o x do B, fica B. Então restou quem? A mais B. E o x saiu daqui do lado deles e ficou do lado de fora multiplicando, certo? Então, eu transformei algo que era uma adição em multiplicação, né? De fatores, ó, de dois fatores no caso, porque eu vou multiplicar x vezes A, x vezes B. Vai ter dois fatores. No caso, passou de uma soma para o produto de dois fatores. Beleza? Continuando aqui na página 98, ó. O fator comum ele pode ser algébrico, tá, gente? Quando é que ele é algébrico? Quando uma letra é um fator comum. Por exemplo, tá aqui, ó, ax mais ay mais az. Tá vendo? Ó? Ax mais ay mais az. O a é o fator comum. Olha aqui, ó. Ax, deixa eu escrever aqui. Ax mais ay mais az. Olha aqui. Nesse caso aqui, é uma soma com três parcelas que eu vou transformar num produto com três fatores, certo? Só que nesse produto que eu vou transformar ele, através da fatoração, tem que ter um termo em evidência. E quem é esse termo que vai ficar em evidência? É o termo comum das três parcelas. Ou seja, quem é que tem nas três parcelas aqui? É o x? É o y? É o z? Não. Quem é? É o a. Certo? O a multiplica o x, o a multiplica o y, o a multiplica o z. Então, eu posso tirar o a daqui, daqui e daqui e colocar um a só fora do parêntese, certo? Ou seja, coloquei ele em evidência. E dentro desse parêntese, eu vou colocar quem? As variáveis ou os números que restaram. Quem restou? X, Y, Z. Então, vai ficar X mais Y mais Z dentro do parêntese. X mais Y mais Z. Beleza? Então, colocando essa equação em evidência, né, utilizando o fator comum, ele fica da seguinte forma. Ele sai de uma soma com três parcelas e passa para um produto, né, que é a multiplicação, com três fatores. Porque ó, vou multiplicar A vezes X, um fator. A vezes Y, dois fatores. E A vezes Z, três fatores. Beleza? Quando eu desenvolvo isso aqui, ó, isso aqui é uma propriedade distributiva. Eu vou multiplicar A vezes X, vai dar X. A vezes Y, AY. A vezes Z, AZ.
Ou seja, vai voltar a ser o que era antes. Se eu multiplicar aqui, ó, se eu aplicar a propriedade distributiva, vai voltar a ser o que era antes. Ou seja, nada mudou. Eu apenas utilizei o primeiro caso da fatoração, que é o fator comum em evidência. Tranquilo? Em alguns casos, essa propriedade aqui, esse caso, vai ajudar bastante, certo? Porque o que vai parecer um cálculo difícil, de difícil resolução, vai se tornar mais simples, certo? O segundo caso do fator comum, então esse caso aqui é quando tem um termo algébrico em evidência. Ó, percebam que é um termo algébrico, uma letra. O segundo caso vai ser quando for um número em evidência. Ó, quando o fator comum é um número, certo? Vai ser numérico. Aí tem aqui o exemplo 2x mais 4y mais 6z. Tranquilo, gente? Agora eu pergunto, quem é o fator comum em evidência aí? Já não tá tão fácil igual tá no primeiro caso aqui, ó, tá? Já não tá tão fácil. Aqui já tá mais, tipo, tu vai ter que fazer outra coisinha além de ver quem é o fator comum. Por exemplo, ó, tem dois, quem são os coeficientes? 2, 4 e 6. Gente, percebam que os coeficientes 2, 4 e 6, eles são divisíveis por 2, certo? Então, esse 2 aqui é que vai ficar em evidência. Aí aqui não vai ficar mais 2, aqui não vai ficar mais 4, aqui não vai ficar mais z. Por quê? Ó, pega essa equação e escreve aqui mais embaixo. Vocês concordam que 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, 2x é a mesma coisa que 2 vezes 1 vezes x? Sim, professor, é a mesma coisa. Vocês concordam que 4y mais 4y é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes y? Sim, é a mesma coisa. E vocês concordam que 6z é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes z? Sim, professor, é a mesma coisa. Então percebam uma coisa. Quem é o fator comum que tem aqui nos três casos, nas três parcelas? Tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, o fator que vai ficar em evidência aqui, ó, ele é numérico, vai ser o 2, certo? Aí eu abro parêntese e dentro do parêntese eu coloco o restante que eu não utilizei. Quem foi que eu não utilizei aqui, ó? 1 vezes x. Quanto é 1 vezes x? X. Mais, nesse caso aqui eu só utilizei 2, ficou 2 vezes y. Quanto é 2 vezes y? 2y. Mais, nessa terceira parcela eu utilizei o 2, então ficou 3 vezes z, que é 3z, certo? Então, transformei a soma de três parcelas num produto, tá aqui, ó, produto, multiplicação, com três fatores, ó. Onde, se eu multiplicar 2 vezes x, 2 vezes 2y, 2 vezes 3y, eu vou voltar lá para a equação inicial, certo? Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2y, 2 vezes 2, 4, 2, repete o y, mais 2 vezes 3, 6, repete o z. Ou seja, voltei ou não voltei lá para a equação inicial? Voltei, certo? Então, a forma fatorada dela é realmente essa daqui, ó, certo? Colocando o 2 em evidência e essas três parcelas dentro do parêntese. Tranquilo? E tem o terceiro caso, gente, onde a equação vai ser, o fator comum vai ser algébrico e numérico ao mesmo tempo. Quando aparecem letra e número como fator comum. Por exemplo, AX, AY, AZ. Deixa eu criar um caso aqui sobre esse exemplo aqui, que é para a gente entender melhor, gente. Então, vai ficar o seguinte, ó. 3, eu vou colocar aqui 3AX mais 6AY mais 9AZ. Tá aqui, ó. Eu tenho uma soma aqui, certo? Deixa eu clarear mais esse negócio aqui. Então, eu tenho uma soma aqui, ó, de três parcelas, certo? Eu posso utilizar a propriedade aqui do fator comum? Posso. Tem termos em evidência? Tem termos comum aqui nas três parcelas? Tem, ó. Tem A aqui, tem A aqui, tem A aqui. Então, eu já sei que o A vai ficar do lado de fora do parênteses, ou seja, ele vai ser
um dos fatores evidentes, certo? Agora tem outro? Tem, gente. Ó, vamos lá. 3, 6 e 9. 3, 6 e 9 são múltiplos de quem? São múltiplos de quem? De 3, né? São divisíveis por 3. Então, o 3 também pode ficar em evidência. Beleza? Por quê, professor? Porque 3AX é a mesma coisa que 3 vezes A vezes X. Concordam? 3 vezes 1 vezes A vezes X. Mais 6AY é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes A vezes Y. Concordam? Mais 9AZ é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes A vezes Z. Concordam que isso aqui é a mesma coisa de cima? Sim, vai dar o mesmo resultado. 3 vezes 1, 3. 3 vezes A, 3A. 3A vezes X, 3AX. 3 vezes 2, 6. 6 vezes A vezes Y, 6AY. 3 vezes 3, 9. 9 vezes A vezes Z, 9AZ. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Ó, agora percebam quem é o termo comum. Ó. Eu tenho 3 aqui, eu tenho 3 aqui, eu tenho 3 aqui. Então, o 3 vai ser um dos fatores em evidência. Só que eu tenho A aqui também, tenho A aqui também, tenho A aqui também. Então, o fator em evidência aqui vai ser quem? O 3 e o A. Ou seja, eu tenho um fator em comum numérico e algébrico, né? Porque tem um número e uma letra. Aí você abre o parênteses e vê quem sobrou. Aqui sobrou 1 vezes x. 1 vezes x é o quê? X. Mais. Tu usou o 3 e o A. Ficou quem? 2 e o y. Quanto é 2 vezes y? 2y. Mais. Tu usou o 3 e o A. Ficou quem? 3 e Z. Quanto é 3 vezes Z? 3Z. Pronto. Encontrei o fator comum dessa equação aqui. Era uma soma de 3 parcelas, virou um produto, uma multiplicação com 3 fatores. Ó. Se eu multiplicar aqui esse 3A vezes x, mais 3A vezes 2y, mais 3A vezes 3y, vai voltar para isso aqui, ó, lá para a equaçãozinha inicial. Beleza? Olha, aqui na página 98, no passo a passo, tem uma primeira questão respondida que diz assim, ó, transformando em produto o polinômio, tem aqui 2 terços x à quarta, menos 4 nonos x à terceira, menos 8,27 avos x ao quadrado. Vamos obter. Essa aqui é uma questão mais pesada, né? O nível dela é mais pesado. Por quê? Porque envolve frações e envolve, ó, variáveis com grau diferente. Então, ela é mais difícil, naturalmente. E a solução aqui foi muito resumida, certo? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui mais detalhado como encontrar esse produto, esse fator comum aqui dessa equação, que é essa daqui, beleza? Então, deixa eu reescrevê-la aqui, ó. Vai ficar 2 terços x à quarta menos 4 nonos x ao cubo menos 8,27 avos x ao quadrado. Certo, tá aqui. Reescrevi a questão. Gente, primeiramente, antes de começar, 2 terços, 4 nonos e 8,27 avos são frações equivalentes, certo? Se eu multiplico 2 terços por 2, tanto o numerador como o denominador, eu vou ter... Perdão, gente, eu disse que elas eram equivalentes, não são, certo? Mas o que acontece? Eu posso colocar ele em evidência. Como assim? Vamos lá. 2 terços. Vamos desmembrar, tá, gente? Primeiro eu aconselho vocês a desmembrar cada parcela aqui, ó. Cada termo da equação. Então vai ficar assim, ó. 2 terços, gente, é a mesma coisa que 2 terços vezes 1 vezes x à quarta. Gente, x à quarta é x multiplicado por x 4 vezes, ó. Pronto. 2 terços x à quarta fica dessa forma, né? Decomposto. Menos 4 nonos. Gente, olha, 4 nonos é a mesma coisa que 2 terços vezes 2 terços vezes x ao cubo é x vezes x vezes x, certo? Porque tu vai somar os expoentes, ó, vai dar 3. Repete a base. Se tu multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Se tu multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Então, dá no mesmo. Menos
8/27. Olha aqui. 8/27 é a mesma coisa que 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, gente, vamos lá. Como assim, professor? 8/27 é a mesma coisa que isso aqui? Sim, olha aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza? Então, vamos verificar aqui quem são os termos que eu posso colocar em evidência. Ou seja, quem são os termos comuns aqui nos três fatores. Né? Nos três fatores, não. Nos três termos aqui da nossa equação. Ó, eu tenho 2/3 no primeiro termo, eu tenho 2/3 no segundo termo e eu tenho 2/3 no terceiro termo. Então, 2/3 vai ser um dos fatores que vai ficar em evidência. Beleza? Agora, eu tenho x aqui, ó, eu tenho 2x aqui, eu tenho 2x aqui no segundo termo e eu tenho 2x aqui no terceiro termo, certo? Então é o seguinte, já que tem xx aqui no primeiro, xx no segundo, xx no terceiro, o xx também vai ficar em evidência. Mas quem é xx, professor? X vezes x é x elevado ao quadrado, porque tu repete a base x, somos expoentes, ó, 1 mais 1, 2. Então, pronto, eu já descobri quem é o termo que vai ficar em evidência. É 2/3, porque tem 2/3 aqui, tem 2/3 aqui, tem 2/3 aqui. É x ao quadrado, por quê? Porque tem x ao quadrado aqui, tem x ao quadrado aqui, e tem x ao quadrado lá no último termo. Beleza. Esses circulados foram os que eu tirei para colocar em evidência. Então, vai ficar dentro do parênteses o que não estão circulados. Ó. Ficou 1 vezes x vezes x. Gente, x vezes x é x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado, certo? Menos, olha aqui. Aqui sobrou 2/3, então repete 2/3. 2/3 vezes x, ó, só sobrou um x, porque eu tirei 2 para colocar lá em evidência. Então, só sobrou um x. Então, vai ficar 2/3 vezes x, que é 2/3 x. Beleza? Menos, ó, eu usei esse primeiro 2/3. Então, quem foi que ficou aqui em evidência? Ó, 2/3 vezes 2/3, certo? Esse 2/3 aqui eu tirei para colocar em evidência. Aí, sobrou esse 2/3 vezes 2/3. Quanto é 2 vezes 2? 4. Coloca aqui o 4. Quanto é 3 vezes 3? 9. Coloca aqui o 9. Beleza? Então, o coeficiente é 4 nonos. Sobrou algum x aqui? Não sobrou. Então, o 4 nono vai ficar sozinho, sem x. Não tem x. Beleza? E aí, eu tenho a seguinte fatoração, ó. 2x elevado ao quadrado, que multiplica esses três termos. Tá, gente? Se eu multiplicar isso aqui, ó. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai voltar lá para essa equaçãozinha inicial, certo? Então, coloquei em evidência. Então, qual é a letra aqui, ó? Qual é a letra? 2/3 x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado menos 2/3 x menos 4 nonos. Ou seja, é a letra... Qual é? Letra C, né? Letra C, justamente. Beleza? Então, gente, essa aqui foi um pouco mais salgadinha, certo? Foi salgadinha. Vamos aqui para a segunda que está resolvida também, ó. Qual é a expressão que vamos obter quando fatorarmos? Vamos lá. Deixa eu copiar ela aqui. X ao quadrado menos AX mais BX menos AB. Certo? É o seguinte. Vamos desmembrar? Vamos desmembrar. X ao quadrado, como eu falei, já é x vezes x. Menos AX é A vezes x. Mais B vezes x é B vezes x. AB é A vezes B. Pronto, tá aqui. Agora vamos ver quem são os termos que tem x, gente. Olha, quem são os termos que tem x? Tem x, tem x, tem x. Então, ó, eu tenho x aqui, tenho x aqui. Então, o x aqui vai ficar em evidência, certo? Quem fica dentro do parêntese? O x que ficou fora, menos o a, que ficou fora desse. Então, x menos a. Mais, olha aqui.
Tem B aqui, tem B aqui, gente, ó. Tem B aqui, tem B aqui. Então, o B nesse caso aqui vai ficar em evidência, certo? Quem fica dentro do parênteses? Quem fica dentro do parênteses? Os que não são B. Quem é que não é B? O X mais o A. Então, vai ficar X mais A. Peraí. Houve um erro bem aqui. Aqui é menos, eu coloquei mais, ó. Aqui é menos, certo? Se aqui é menos, aqui vai ficar B, X menos A também. Certo. Gente, tem uma propriedade do fatoramento que diz o seguinte. Observa os termos que estão dentro do parênteses. X menos A, X menos A. E observa os que estão fora. X mais B. Certo? Eu posso formar só dois fatores só. E aí não vai precisar mais ninguém ficar em evidência. Como x menos a é igual a x menos a, esse x menos a vai virar uma coisa só. X menos a. Certo? Porque estão repetidos. Vezes, aí o outro parênteses eu coloco os que estão fora, ó, x mais b. E esse aqui é o resultado, beleza? Esse termo aqui em evidência fica da seguinte forma. Se você multiplicar isso aqui, ó, você volta lá para essa equaçãozinha inicial, beleza? Então, gente, é isso. Essa foi nossa aula, né, sobre o primeiro caso aí de fatoração. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu irei fazer umas questões do assunto. Não vou fazer agora por vídeo, não ficar mais extenso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.